Uma pessoa ficou gravemente ferida após um confronto envolvendo um agente da patrulha de fronteira dos Estados Unidos em Arivaca, no sul do Arizona, próximo à fronteira com o México. O caso ocorre em meio ao endurecimento das medidas anti-imigratórias adotadas pelo governo de Donald Trump. Vamos direto a Washington, onde está a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que tem os detalhes desse caso. Patrícia, boa noite para você, seja bem-vinda. O que se sabe até agora sobre esse suposto confronto? Boa noite, Marina, Celso. Bom, isso aconteceu, como você disse, no Arizona, a 16 quilômetros da fronteira com o México. A identidade dessa pessoa que foi baleada ainda não foi divulgada, ainda não se sabe. Isso foi confirmado pelas autoridades locais da cidade lá do Arizona. E o agente da patrulha de fronteira foi quem atirou. É mais um caso que se soma, né, a outros dois recentes em que norte-americanos faleceram depois que foram atingidos por tiros disparados pelos agentes de imigração do ICE. O caso envolvendo Alex Pretty em Minnesota ainda repercute muito e agora, nesta terça-feira, mais esta informação de uma pessoa baleada, dessa vez no Arizona. A gente ainda não tem, Marina, informações sobre o estado de saúde dessa pessoa e a identidade, como eu disse, mas já foi confirmado, né, que o disparo aconteceu e partiu de um agente que fiscaliza ali a fronteira dos Estados Unidos com o México. Patrícia, seguimos falando sobre essas políticas anti-imigratórias de Trump, porque ele disse nessa terça-feira não acreditar que o enfermeiro Alex Pretty, morto por agentes do ICE no último sábado, fosse um assassino. Segundo Trump, a morte de Alex em Minneapolis foi um incidente muito lamentável. Trump tem adotado um tom mais moderado que alguns de seus assessores que chegaram a classificar o enfermeiro como um terrorista. Patrícia, qual tem sido o tom de Donald Trump nesses últimos dias? Tem sim, Marina, não só o presidente mudou o tom, como também a Casa Branca, né? Hoje ele falou isso enquanto saía aqui da Casa Branca no trajeto, antes de fazer o trajeto para Iowa, onde ele está agora. Ele vai fazer um discurso daqui a pouco e um colega perguntou se ele concorda com o que disse uma autoridade aqui da Casa Branca, o Stephen Miller, que o Alex Pretty era um assassino. Na verdade, ele fez 2 posts no sábado em relação a isso, dizendo que era o suposto assassino. Depois voltou a falar em assassino porque as autoridades aqui da Casa Branca, elas se apuraram muito, né? Elas foram muito rápidas em divulgar uma imagem da arma que foi retirada do bolso do Alex no sábado. Imagens depois que correram o mundo mostram que um agente tirou essa arma que foi comprada legalmente pelo enfermeiro norte-americano e segundos depois um outro agente já disparou várias vezes. E a gente percebe uma mudança no tom, não só do presidente, mas também aqui da Casa Branca em relação ao caso. Houve muitas críticas também de republicanos, o partido de Donald Trump, Marina, criticando, né, a postura das autoridades que criticaram a vítima no caso que faleceu, né? As imagens correram o mundo. Ele estava de costas, ele foi cercado por 7, 8 homens do ICE que o golpeavam, né? Ele foi linchado e depois um agente disparou várias vezes. Então a postura do presidente Trump mudou. Hoje ele disse que vai aguardar a investigação, disse que está sendo uma investigação muito séria. Então, que ele vai falar sobre depois que a investigação for concluída, Marina. Mas me parece que as autoridades e o próprio presidente, né, sentiram essa repercussão muito negativa, inclusive, como eu disse, de integrantes do próprio partido do presidente, o Partido Republicano. Patrícia, o comandante do ICE em Minnesota, né, o Greg Bovino, foi destituído do comando. Para lá, Trump enviou Tom Hammond, o czar da fronteira.
Os democratas, por outro lado, também ameaçam pedir um impeachment da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, devido à repressão iniciada lá em Minnesota. Isso pode acontecer? Esse pedido me parece que vai acontecer. Os deputados democratas, como você disse, Celso, já afirmaram hoje que vão entrar com esse pedido de impeachment da Kristi Noem, que ela chefia, né, o Departamento de Segurança Interna. Então, ela é a chefe de todo esse pessoal que faz esse serviço segundo o governo norte-americano, combate à imigração ilegal, inclusive os agentes do ICE, esse grupo, né, de homens que tem gerado muita repercussão porque eles cobrem o rosto e são ações classificadas por muitas pessoas como violentas. Então, sim, isso pode acontecer em relação à troca da liderança lá em Minneapolis. Sim, o Bovino ele vai ficar até lá, pelo menos até sexta-feira. Na sexta-feira ele já deve sair. Ontem à noite, um grupo relativamente grande de manifestantes, esse grupo foi para a porta do hotel onde ele está hospedado, fazer uma manifestação, e quem já está lá em Minneapolis, como você disse, é o Tom Homan. Ele foi apelidado aqui nos Estados Unidos de o czar da fronteira, supervisiona todas as políticas dessa administração do Donald Trump em relação à imigração, né, tudo que combate à imigração ilegal, e tem uma postura muito dura. O Donald Trump, no fim de semana, disse que ele estava enviando o Tom Homan para lá porque ele é uma pessoa muito justa, muito dura, mas ao mesmo tempo justa. Quem se pronunciou hoje também, Celso, foi o prefeito de Minneapolis, que é democrata. Pede já há várias semanas a saída dos agentes do ICE da cidade. Ele afirma que negociou aqui com a Casa Branca a saída de pelo menos alguns agentes do ICE da cidade, mas ainda não sabemos quantos serão ou quando isso vai acontecer. Agora, Patrícia, ainda sobre os agentes do ICE. Tropas serão enviadas para acompanhar a delegação norte-americana que vai disputar e vai fazer a proteção, né, de atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália. Essa notícia não foi muito bem recebida pelos italianos, né? Não foi. O prefeito de Milão não está nada feliz com essa história. Ele se pronunciou publicamente em relação a isso, disse que os agentes do ICE não são bem-vindos em Milão, porque é um grupo que reprime as pessoas e diz que não são bem-vindos. O ministro de Relações Exteriores da Itália, por outro lado, Celso, ele veio a público dizer que é comum que forças de segurança de outros países atuem em colaboração com o país anfitrião em eventos esportivos, mas ele não deixou muito claro qual seria o papel do ICE. Enfim, a instituição aqui dos Estados Unidos, né, que faz esta busca a imigrantes ilegais, afirma que vai enviar os homens lá para a Itália para ajudar na segurança diplomática da delegação dos Estados Unidos, que vai estar por lá. Os Jogos de Inverno Olímpicos começam no dia 6 de fevereiro e no dia 6 de fevereiro já foi confirmada a ida para a Itália do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e também Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia e também lidera o serviço de Conselho de Segurança Nacional aqui da Casa Branca. Mas é algo diferente, né? Enfim, não só os agentes normais que fazem a segurança da delegação, os Estados Unidos vão mandar também esses agentes que buscam imigrantes ilegais nos Estados Unidos e estarão lá na Itália. E essa notícia não foi recebida pelo prefeito de Milão e também por italianos políticos que fazem oposição, né, de esquerda, não estão nada contentes com essa notícia. Patrícia, a gente sabe que as notícias políticas vindo dos Estados Unidos não param. A gente, claro, segue acompanhando todas as atualizações e falas do presidente Donald Trump. Mas a gente também quer aproveitar a sua participação aqui no Jornal do SBT News para trazer uma atualização sobre essa nevasca histórica nos Estados Unidos, porque já são mais de 30 mortos. A gente vê o cenário atrás de você, é um cenário muito bonito, mas é assustador, né?
É uma situação difícil para muitas pessoas de diferentes estados, famílias que foram atingidas, né, por esta nevasca. Marina, sim, pelo menos 30 mortes confirmadas por conta de complicações de gripes muito fortes, né? Por conta da temperatura muito extrema negativa. As autoridades já tinham alertado para o risco, né, das pessoas estarem expostas a essa temperatura. Algumas cidades tiveram problema, né, no fornecimento de energia elétrica. Isso afetou também os voos aqui nos Estados Unidos. Só hoje são 1.457 voos cancelados. Os principais aeroportos afetados são o LaGuardia, em Nova York, também Dallas e Boston. E os serviços, né, de prestação, por exemplo, coleta de lixo, em algumas cidades ainda não estão funcionando. O trânsito nas rodovias ainda é preciso cuidado por conta de acidentes. E em Nova York, o acúmulo de neve, por exemplo, chegou a quase 40 centímetros. Então agora é esperar para a rotina voltar ao normal. Como você disse, é um cenário muito bonito, né? Realmente, aqui onde eu estou está bem tranquilo, dentro da Casa Branca. O presidente Trump passou o fim de semana todo ali atrás, na residência oficial, mas para a população dos Estados Unidos, dos estados afetados pela nevasca, há muito trabalho ainda pela frente nos próximos dias, porque tem muita neve acumulada nas ruas. Marina. Patrícia, só para encerrar, a gente sabe que o presidente Trump está numa agenda externa. Quais são os detalhes dessa agenda? Ele fará um discurso? O que está previsto para hoje? Olha, hoje ele foi para Iowa, ele já chegou por lá, ele foi visitar uma rede de restaurantes aqui dos Estados Unidos e ele vai fazer esse discurso por lá, com foco no público interno, né, no povo americano, o discurso vai ser focado na economia. Ele afirma que o índice de desemprego, né, tem caído, com foco nas eleições que acontecem em novembro. Os americanos vão ter que escolher novos deputados, 1/3 do Senado. Há uma preocupação aqui, obviamente, né, da Casa Branca e dos que assessoram o presidente nessa eleição, que pode se levar, né, a uma nova configuração no Congresso. Os democratas, se vencerem a maioria, se ganharem a maioria, né, das cadeiras no Congresso e no Senado, isso vai alterar e talvez dificultar um pouco a implementação de normas, né, que o presidente Trump queira implementar. Então ele está muito focado agora nessa questão de falar para o público interno, falar de economia, e a Casa Branca já avisou que ele deve aumentar agora o número de viagens para diferentes partes aqui dos Estados Unidos, e ele volta para cá mais no fim do dia. Obrigada, Patrícia, por todas as suas informações. A gente conta contigo, então, para trazer as atualizações sobre o dia a dia do presidente Donald Trump. E, claro, estamos atentos a esse possível discurso logo mais. Obrigada e bom trabalho.